Gente, sejam bem-vindos, boa tarde. Hoje nós vamos continuar nossos estudos sobre verbos e vamos falar sobre os verbos modais, ok? Ok. A pronúncia é modal verbs, modal verbs, Módulo verbo. verbs. Verbo. É sempre Verbo. o cuidado, né, de repetir para a gente poder Uhum. já ir treinando, né, a melhora da pronúncia. O que são os modal verbs, né, os verbos modais? Em inglês, são verbos auxiliares utilizados para complementar ou mudar o sentido dos verbos principais nas frases. Por esse motivo, são chamados de modal auxiliaries. Modal auxiliaries. É uma palavra bem difícil, tá? Seria bom vocês tentar repetir. Auxiliary. Olha aqui a Auxiliaries. auxiliary. Auxiliaries. Eu não achei, eu não achei a pronúncia, eu não achei a pronúncia inteira, né? Eu coloquei só do titular, né? Auxiliary, Auxiliary. auxiliaries, né? Auxiliaries. Ok? E eu aproveitei o embalo para mostrar para vocês aqui que essa palavra termina em Y, vocês lembram? Y. Quando a palavra termina em vogal mais Y, você lembra daquela regrinha dos verbos lá? Vocês lembram? Lembro. Quando termina com vogal mais Y, vogal mais Y, o que Tira o eu tiro o Y, menos Y menos Y e mais mais IE. I é. Desse caso aqui, como é um plural, né? É IES. Que Mas, é. Ah, tá. vira aqui, interessante, é lógico que a regra do verbo lá é IED, né? Parece, né? Aqui nós vamos Uhum. apresentar IES, porque eu estou querendo um plural. Entendeu? Girlane. Dirlândia, eu estou Sim, confuso. sim, Flávio. Olha, observe bem, isso é uma regra importante, porque aquela regra que eu dei para vocês, quando eu ensinei para vocês aquela regra, quando eu apliquei aquela regra, eu avisei que nós vamos defrontar com ela quando for plural, quando for acrescentar outros sufixos, entenderam a lógica? Então, aqui nós estamos vendo, é um caso clássico de uma vogal, né? Uhum. Aliás, de uma consoante com Y. Desculpa, gente. Eu falei, Consoante com Y. é, eu falei É. vogal aqui, mas eu estou ficando. Eu falei errado, né? Vogante. Vogante. Consoante. Desculpa. Desculpa. Ó, retiro o que eu disse. Então, quando eu tiver uma palavra que ela termina com consoante mais Y, e se eu quero fazer alguma derivação, colocar no plural, colocar no passado, eu elimino o Y e Uhum. acrescento o sufixo que eu quero colocar. Se for para colocar no passado, IED. No caso de plural, IES, ok? Uhum. Isso é uma lição muito importante, gente, que vocês têm que ter esse cuidado. Desculpa de ter falado vogal, mas quem for assistir lá vai ver. E a pronúncia auxiliary, certo? Até coloquei aqui, que é bastante difícil mesmo. Tá? Auxiliary. Eu sugiro a vocês que coloquem lá no dicionário, no Cambridge ou no Oxford, e treinem essa pronúncia, que ela é bem comprometedora, assim, né? Bem complicada. Isso. Auxiliary. Mas é aquele negócio, a gente... Auxiliary. Uhum. Vamos lá. Quais são esses verbos, gente? Quais são? São 10 verbos, tá? Vocês já viram aqui que esse último eu coloquei no final aqui, ele quase não é usado, vocês não vão conhecer, ele pode ser substituído por esse aqui, ó, should, tá? Uhum. Então, assim, quando vocês... E ele é o único que tem to ao final aqui. Mas os principais, can, could, É. seria bom repetir também. Gilane. Gilane, você desculpa, eu cismei que o seu nome é Rogério e eu sempre, não sei por quê. Não sei por quê, desculpa. Eu tenho que pensar agora. Gilane. Então, ó, can, could, Can, should, you, could. could, Não, esse L, gente, nunca é pronunciado. uhum. Could, should, Could, should, would, would, may, may, might, might, must,
must, shall, shall, show, shall, shall, will, will, ok? São Uhum. esses. Agora nós vamos ver, e ought to, muito chato de pronunciar, mas a gente quase não vai usar esse aqui não, tá? Então, é só mesmo para vocês conhecerem e saber que existe. Esse aqui nós usamos toda hora, esse toda hora, esse toda hora, esse toda hora. O may a gente usa um pouco menos, o might usa um pouco menos, o must um pouco, só o will. O will usa mais também, que é o futuro, né? Certo? Então, o que nós temos que entender é isso. Esses modais são os verbos que mudam o sentido dos verbos, ou então complementam, ok? Nós vamos ver cada um agora com calma. O verbo can. O verbo can, nós podemos usá-lo. Eu vou ser bem rápido nisso aqui e vocês podem parar se quiser, tá? Fica à vontade. Mas assim, para eu poder dar uma fluidez maior. Mas o verbo can, gente, ele é um verbo muito importante, que significa poder conseguir. Expressa permissão, capacidade, habilidade e possibilidade. Can I go to the toilet? Can I go to the toilet? Toilet. Can I go to the toilet? Toilet. 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 Can Toilet. I go To to the the toilet. toilet? Ok? Toilet. Toilet. Gente, Toilet. vocês estão vendo que é uma pergunta, né? E a pergunta, eu fiz o quê com a pergunta? Inverteu. Inverte O os verbos verbo e o modais. to. Os verbos modais recebem a mesma regra do to be, né? Certo? Faz aquela inversão. Certo? Inversão. Certo. Can I go? Né? Aqui está muito fácil. Né? Can I Então, go ele está pedindo permissão, né? para Tá? ir. E se eu quiser dizer que eu posso ir ao toalete, I can go to the toilet, né? I can go, eu posso ir. Mas aí não é o caso, né? Certo? Isso aqui ficou bem claro para vocês? O verbo, a função do verbo can é pedir permissão. Flávio, posso sair da aula, né? Can I leave the class? Né? Posso sair da aula? Entendeu? Você pedir permissão, ok? Ok. Muito clássico, né? Isso aí vocês têm que entender isso aí. Can. Mas é muito fácil, isso é muito fácil. O outro é capacidade. He can speak 3 languages fluently. Olha, gente, eu acho que se vocês quiserem me ajudar a repetir, pode, tá? He can speak 3 languages fluently. He can speak Speak 3 speak languages languages fluently. fluently. Tenta aí, Girlando, ver se você consegue falar bem rapidinho. He can speak 3 languages fluently. He can speak their language fluently. Aqui é 3. É there, não. 3. He can speak 3 language fluently. Sim, isso que eu quero até o final do ano 23, né? Falar 3 línguas, português, inglês e espanhol, tá? Então, a capacidade, gente, ele tem uma capacidade de... A pronúncia pode ser a mesma, né? Eu posso ir ao toalete e ele pode, né? Certo? Falar 3 línguas fluentemente. Ok? Então, ele é capaz... Olha, como que eu vou traduzir? Eu posso traduzir assim, ele pode falar 3 línguas fluentemente. Ele é capaz de falar 3 línguas fluentemente. Ele tem habilidade, ele consegue, exatamente. Perfeito, Lígia, perfeito. Entendeu? Entendeu, Gilane? Essa que é que nós temos que ter essa noção. O verbo can é um verbo muito rico, muito usado, e ele serve para pedir uma permissão, né? Can I go? Né? Posso ir no banheiro, posso ir jantar, posso ir passear. Você vai escolher, né? Gente, o treino depois, né? Can I go to the toilet? Can I go to the bathroom? Can I go to the park? Eu posso ir para o parque? Eu posso ir, sei lá. Nós só vamos aprender, é isso que eu falo, gente. Essa aula aqui é para a gente poder, né? Interação e tudo, discutir alguma coisa, mas vocês têm que pegar essas frases aí e depois, né? Eu não vou passar mais trabalho e exercício, não, para cada um. Quem quiser alguma coisa, é só me pedir que a gente faz junto até. Mas, assim, o que eu quero é que vocês façam. Can I go to the toilet? Esse aqui é uma situação. Mas
Você quer ir para a cozinha? Can I go to the kitchen? Eu posso ir para a cozinha? Eu posso ir para a sala? Eu posso ir para o... Sei lá. Vocês inventem mil coisas, né? E aí sim, vai fazendo, vai anotando no caderninho. É aí que vai dar a vocês a capacidade de entender o idioma, tá bom? Aqui, né? Ele pode falar 3 línguas, pode falar 20 línguas, pode falar 200 línguas, pode falar, sei lá, né? Ele tem a capacidade, né? Ele pode jogar futebol muito bem, né? Certo? É esse que é importante. He can play football very well, né? Certo, Islã? Isso é que nós temos que ter esse cuidado. Nós só vamos aprender inglês se a gente tiver essa preocupação, tá? Agora, também tem a possibilidade. Estruturas de frases, né? Exatamente, a estrutura vocês vão construindo aí à medida, né? E sempre, eu sempre falo com vocês, eu ofereço, é porque eu acho importante, às vezes as pessoas não me demandam, mas se vocês quiserem, Flávio, eu quero fazer, vamos estudar mais umas 20 ou 30 frases aí com o verbo can? Vamos, eu preparo 20 frases, a gente estuda, não tem problema não. Fora, porque não dá para fazer tudo dentro do horário. Né? Esse horário aqui, esses 2 encontros, é mais para a gente poder interagir e não perder a vontade, né? Entendeu? Mas, assim, se vocês quiserem aprofundar no estudo, eu estou aí disposto, sim, não tem problema não. A gente combina um horário, sábado de manhã, sei lá, no dia que vocês quiserem, ou sexta-feira, ou quinta, qualquer dia. Aqui também tem aqui, ó, a possibilidade. We can go to the movie, né? É possível, né? Nós, né, possivelmente, vamos ao cinema, certo? Mas aqui também pode ser o podemos, nós podemos, né, ir ao cinema também, né? É possível que nós vamos. Então, é só para vocês entenderem. É um verbo muito rico, muito fácil, gente, porque ele funciona em qualquer situação, é can. Não tem S, não tem nada, tá? Não tem, é can mesmo. O verbo modal não tem aquelas conjugações de acrescentar ing, S no presente, não existe isso não. Tá? Por isso que nós temos que ficar de olho neles aqui, ó. Can, could, should, would, may, might, must, shall, will, certo? Isso nós temos que colocar no nosso... Vocês vão decorar isso da primeira vez? É claro que não. Eu demorei um tempinho bem bom para saber o que era verbo modal. Eu demorei bastante. Né? Então, se vocês decorarem da primeira, parabéns, eu bato palma. Geralmente a gente esquece. O outro é o could. Could. Aqui, ó. A pronúncia dele aqui, ó. Could. Depois até could. Gente, ele podemos significar, ele pode significar podia, poderia, conseguia, expressão, permissão, habilidade, possibilidade. Ele é irmão gêmeo, aliás, ele é o irmão mais velho do Ken. Vamos chamar ele de irmão, entendeu? Só que ele tem aquela ideia de passado. Tá. Tá? Mas nem sempre é passado. Às vezes você pode usar o can e o could quase que todas as vezes no mesmo sentido, praticamente. Tá, Gislane? Fique tranquilo. Aqui, ó. Vamos ver aqui. Could I talk to the director? Could I talk to the director? Repete aí. Good I talk to Talk. Good I talk to the director. Director. Aliás, desculpa, gente, acho que é director. Desculpe, deixa eu abrir aqui. Vou ter que abrir aqui que eu esqueci. Vamos ver aqui. Director. Could I talk to director? Ah, não, ele tem os dois, ó. Olha para você ver que coisa. Legal aqui, olha para vocês verem. Estão vendo aí? Eu vou até colocar ele aqui. Eu vou até colocar ele aqui, gente. Espera um pouquinho aí. Só um minutinho, deixa eu colocar aqui, que eu tive dúvida na pronúncia. E aí eu vou aproveitar o embalo e vou colocar ele aqui, para a gente poder... Tá vendo aí, ó? Director e director. Então eu pronunciei certo. Director. Então, could I talk to director or director? Take to the
Director. Director. Deixa eu colocar uma linha nele aqui para ficar mais bonitinho. Só um minutinho aqui. Ok? Deu para Ok. entender? Deu. Essas coisas é bom a gente consertar e fazendo na hora para a gente entender. Né? Ele é usado como passado do modal can, tá? Tá até aqui, ó. Deixa eu voltar aqui. Vou voltar aqui. Opção de ponteiro, marca texto. Tá, ok. Certinho? Então, ele aqui está pedindo permissão, né? Para quê? Para falar com o diretor, né? Certo? Isso. Aqui, ó. Uhum. Aqui ele está pedindo permissão para ir no banheiro, concorda? Aqui ele está Yeah. pedindo permissão. Sim. Então, você pode falar aqui, could I go to the toilet? Você poderia falar também, eu poderia, Ah, porque tá. tá vendo aqui? Poderia, podia, tá vendo aqui? Conseguiria. É lógico que no caso conseguiria não é a tradução melhor, né? Conseguiria falar com o diretor? Também pode, né? Mas tudo bem. Ô, Flávio, aí não teria que ter o with, que é o com em inglês, ou to aí tá fazendo a É, vez do com? sim, falar com o diretor, é falar para o diretor. Could I talk to the director? Eu poderia falar Ok. para o diretor? Aqui nesse caso eles usam isso aqui. É, Poder. é, Today. é, é, é uma pergunta legal, eu vou até separar ela aqui logo, vou aproveitar o embalo, já que nós estamos. Eu, eu, eu vou ver se eu consigo, aliás, eu vou ver se eu posso utilizar. Could I talk with the director? Ok? Certo? Deixa eu colocar essa dúvida aqui, que eu vou pedir o Dave para me ajudar nessa dúvida aqui. É muito bom quando vocês fazem essas perguntas, né, gente? Porque às vezes a gente está estudando. Porque na hora de escrever a gente fica com dúvida, né? Exatamente. Aqui, ó. Could I talk to the director? Né? Hum. Então, who is the director, né? Uhum. Eu sei que tem, por exemplo, eu estou falando, ó, observe bem, aqui nós temos Uhum. duas situações. Eu estou falando para vocês, concorda comigo? Eu estou numa situação, eu estou na situação, por exemplo, no caso aqui de tutor, de professor, eu estou falando para vocês. Isso é um caso. É to, ok? I talk Sim. to you. Eu estou falando com vocês, né? Ou para vocês. Mas eu posso estar conversando, aí nós estamos numa conversa informal, aí eu estou conversando com vocês. Entendeu a sutileza aí da diferença? Eu estou falando para vocês, então eu estou como numa situação assim é, 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 principal, né? Eu estou falando para uma plateia, certo? Falando. E quando eu estou falando com vocês, nós estamos conversando e nós estou conversando com ela, falando com ela. Então, assim, uma coisa mais o nível fica no nível mais no nível mais comum. Não existe diferenciação, entendeu? Eu creio que ele vai defender essa tese, ok? De could I talk to the director, né? Eu posso falar para o professor, né? Eu posso falar para o diretor, né? Certinho? Mas nós vamos perguntar para ele depois e aí ele nos responde isso aí. Como que eles usam lá. O segundo é capacidade. A gente tenta ser rápido, mas sempre vai surgindo dúvida, né? E fica legal que a gente. Mas é isso aí, só vai enriquecendo, né? Paciência. Aí eu não, a pressa não é a minha prioridade, não. Não. Então, vamos, né? Acho que dá para a gente poder ir sobrevivendo aí. A segunda capacidade e habilidade. She could already sing when she was 4. Years old. É o seguinte, gente, no inglês eles não usam years old comumente, entendeu? Quando eu quero falar assim, I am 60, certo, Irlanda? Eu falo minha idade, eu tenho 60. I am 60, eu tenho 60 anos. Sim. É claro que eu posso dizer I am 60 years old. Claro que eu posso dizer isso. Mas, Flávio, quantos anos que você tem?
I am 16. Eu tenho 60, acabou. Não é? Não precisa. É, Agora, eu posso dizer, eu tenho 60 anos de idade, certo? Mas não é necessário. Concordam? Então, Eles resumem muito mais as muito, respostas do que a gente, né? eles falam, eles são bem preguiçosos prático, mesmo. né? Eles são preguiçosos mesmo, é preguiça mesmo, entendeu? O que eles puderem fazer para reduzir, para contrair, eles fazem. É lógico que agora, nessa fase nossa agora, nós temos que preocupar não em reduzir tudo, em fazer tudo, nós temos que entender como é que funciona, né? Para quando no futuro nós estivermos falando, aí sim nós vamos também falar como eles. Mas por enquanto nós temos que aprender o correto para depois ir falando, né? É, Mas aqui, essa frase, vocês teriam condições de dizer o que ela quer dizer para nós em português? she could, She could, né? Não é could, não. Esquece desse could, é could. Sempre could. she Could. could, Could. A pronúncia está sim, aqui, ó. quando, uhum, Ela já era capaz de cantar quando tinha tá, 4 anos de idade. She was. She was. Passado do verbo to be, gente. Aqui não tem. é, 4. Então, essa criança era uma criança prodígio, né? She could, ela já podia, né? Já, already, já, né? Already. Already é Ela já era capaz, né? Ela já podia, capaz, já, né? Já, não, o could que é capaz, né? Ela já podia, certo. ela já, isso aqui no caso é já. Hum, When, quando, né? She was 4, quando, entendeu? Eu posso dizer, quando eu tinha, when I was 27, eu passei no banco. Quando eu tinha 27. uhum. Então, se você quiser. Esse already aí que me confundiu. Already. Não, esse é já, né? Already. Hum, I am already. already. Olha, se eu quiser dizer I am already ready. Eu já estou pronto, Ah, tá. certo? I am already ready. Already ready. Já Already pronto. ready. Ready. Aqui o ready é só o final aqui, né? Pronto, né? Certo? Already. É. Ready. Already ready. Certo? Already Certo, ready. Irlanda? Eu vou falar o nome de Irlanda bastante para não esquecer nunca mais. Uhum. He could speak 3 languages fluently in the past. Independente. Past. He Poderia could falar speak 3 línguas fluentemente, né? no passado. Agora ele não fala mais, né? Certo? É. He could. Uhum. Aqui ele pode falar, né? Ele pode falar 3 É. línguas, né? Aqui ele podia. Lá é podia, né? Podia, né? Ele tinha essa habilidade. Agora não tem mais. Tá. Ele conseguia, né? Agora não consegue mais, né? Certo? É. Então você pode usar. Então o could, gente, ele é muito próximo do can, entendeu? Uhum. Certo? Jen could have been a doctor. Uhum. Deixa, perdi. Jane, né? Jane, né? Jane could have been a doctor. Ela pode, né? And could have been a doctor. Have been, Have been. ter, né? É. Estar, né? Aqui é have, ter ido, né? Ao doutor. Jane poderia, né? Ter, Poderia ter ter ido ido ao doutor, ao doutor. ao médico, ok? Ter ido. Hum. Ter, né? O verbo Ter, have, ter e o be é ter ido, né? Que o been é ido, né? Que é ido. É. de sido, né? Could Uhum. have been a doctor. Ter, Isso. ter ido, ter sido aqui, ter estado, né? Poderia ter estado com o doutor, no Com doutor. o médico. É. A tradução aqui ela é fica meio mais complicada por causa do have been, né? Mas o have been tem, have é ter, Uhum. né? Ter no presente. E o É. been é o sido, estado, né? Certo? Eu vou até colocar essa frase aqui também para ver também um sentido que ele Jane could have been a doctor. Okay. Qual que é o sentido que o Dave vai dar para a gente aqui? Gente, parente também do could é o should.
should, Should. should, Should. 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 Deveria, né? Você deveria comer menos, você deveria passear mais, você deveria estudar mais, você deveria, né? Então, o should, conselho, recomendação, sugestão. Uhum. You should listen to your mother. Recomendação, sugestão. You Conselhos. should listen to your mother. Your mother. Olha, gente, vamos melhorar isso aí. You You should listen listen to your mother. Listen. Esse T, gente, é mudo. Ele não tem. Deixa eu colocar aqui para você. You Colocar aqui para você. should listen to your mother. You should listen to your mother. Voltou, Listen. Girlane? Gislane parece que perdeu, né, a conexão. Voltou, Girlane? Girlane, você me ouve? Aqui, ó, listen, tá vendo aí? Listen. Uhum. Listen. 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 Girlane, você está me ouvindo? Beleza, deixa eu ver aqui. Perdemos o Girlane, só nós dois mesmo, paciência. Não está aparecendo a imagem dele? Não, tá não. Ele pediu para... Deixa eu ver aqui se ele está esperando aqui na sala. De repente. Não está na sala, não tem ninguém na sala. Beleza. Mas aqui vamos fazer junto aqui para a gente poder... É bom que a gente fica mais à vontade para a gente poder usar nosso tempo e a nossa conveniência. Marca texto. Ó, eu vou ler e quero que você repita, ok? Tá. E eu estou vendo estou sentindo que você está precisando de ler mais em voz alta, tá? Assim, isso é meu feedback, tá? Sem nada para... lógico que nós estamos Não, aqui eu também estou precisando treinar, mas pelo fato de eu estar aqui de mãe, está complicado, mas eu consegui. Nós estamos, assim, eu estou dando feedback, mas assim, nós estamos no mesmo nível, a questão mais aí para a gente poder melhorar mesmo. Mas vamos lá. O should expressa conselho, recomendação. Aí ele está voltando aqui. Conselho, recomendação, sugestão. Tá? You, olha para isso aí. You should. A pronúncia está aqui em cima. Should. Listen to your mother. Girlane, você me ouve? O problema lá deve estar chovendo. Beleza. Girlane, você me ouve? Tá, ok. Mas tudo bem. Mas ele já está tentando pelo menos entrar. Já é um bom princípio, né? Então, vamos ler rapidinho agora. You should listen to your mother. You should listen to your mother. Yes, beleza. A pronúncia ficou legal. You should listen to your mother. Só vai aprender, Lígia, se você repetir essa palavra exaustivamente, essa frase. You should listen to your mother. You should listen to your mother. Listen to your mother. To your mother. To your mother. You should listen to your mother.
You should listen to your mother. Certo? Então, assim, é repetir mesmo. Você sabe o significado dessa frase? Sei. Se você Deveria, né? deveria ouvir ouvir sua mãe, né? sua A mãe mãe. dele é sua mãe. Sempre lembrando que o verbo listen, ele vem sempre acompanhado de to, né? Listen to. Listen Ouvir to. sua mãe. Deveria. Você deveria, né? Você, Deveria. né? Você devia, né? Certo? Recomendações. Certo. A segunda. Então, é o seguinte, ó. You should. Isso aqui agora você não pode ter mais problema para responder, para pronunciar. You should. Ok? You You should. should. Agora aqui o próximo. He should. He should. Should. He should wear a suit. A Suit. To the conference. To the conference. Conference. Deixa eu colocar o suit aqui também, que tá dando problema na pronúncia. Suit. His suit. Here. Suit. Ele tem um tanto de pronúncia, tá vendo aí? Suit. His suit. Here. Suit. To the conference. É aquela história. Tem dificuldade de pronunciar, vai no dicionário. Não tem outro jeito, tá? He should wear a suit to the conference. To the conference. Sabe o que significa? Ele deveria... Eu não tô sabendo o que é esse Terno. Eu vi. Eterno. Eterno? Usar o terno para a conferência? Para a conferência, Se você quiser participar, se ele quiser participar da conferência, ele tem que usar um terno. He should wear a suit to the conference. Eu sabia que era usar. Ok? Terno eu não sabia, não. Mas nunca aprendi. Anote isso aí no papel para você não esquecer. Anote, toma nota. Se não anotar, se não criar uma base de vocabulário. Hoje, as pessoas usam caderno, mas eu sugiro a vocês que têm computador, é só alternar a tela aí, abre um documentozinho no Word, entendeu? E alterna, né? Se você fizer... Você sabe alternar uma tela com a outra? Quando está aqui na sala... Alt Tab. Alt Tab? Certo? Porque é o seguinte, você pode ir vendo, né? E anotando no Word mesmo, né? Aliás, o ideal é num caderno, porque senão você vai ter você pode ter dificuldade de ficar transitando entre uma tela e outra, né? Eu estou anotando no caderno, por enquanto. Sempre estou com o caderno aberto aqui do lado. Agora, sugiro a você que pegue esse caderno e passe para o computador, entendeu? Passe, porque aí você vai... Ou põe na internet e vai vendo depois. Mas tudo bem. He should wear a suit to the conference. Repete para nós aí, mais rapidinho, vamos ver. He should wear a suit to the conference. Conference. Should. SH se pronuncia should. Should. Okay? He should wear a suit to the conference. Agora a última, que é uma sugestão, né? Aqui, olha, conselho, recomendação e sugestão. He should tell her he isn't going. He should tell her he isn't going. Isn't. Lembra de isento? Isent.
Isn't. 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 Ah, tá. Boa Nós dica temos, essa aí. nós Pra temos que falar de isn't, né? Mas não é isn't. Isn't. Ok? He should isn't. tell her he isn't going. Ele Isn't. deve dizer para ela, né, que ela não deve ir, né? É. Que ela não está indo, né? Ela não deve, né, estar indo. Ok? Isn't. He should tell her he isn't going. Isn't going. Muito bem. Isn't going. Going. Isn't going. Ok? Ok. Conseguiu voltar, Girlane? Consegui, fiquei sem internet, Flávio. Deu um trabalhozinho. Eu vi que você estava tentando mexer, mas estava complicado. Mas, Girlane, só para a gente ser assim, para você não perder, nós falamos do could, você chegou a pegar o could, né? Could, que é o passado do verbo can, né? O should, Peguei. o should também é tudo parente, né? Can, could, should. Mas o should ele dá aquela noção de conselho. Olha, você deve comer menos, deve estudar mais, você deve, né, participar mais da aula, né? Você deve ter uma internet melhor, né? Assim, certo? Aqueles conselhos que você dá, entendeu? Então é should, certo? Should. Aqui, ó. You should listen to your mother. Você deve ouvir a sua mãe, entendeu? Você deveria, né? Entendeu? Isso aí. You should listen to your To mother. your mother. Exatamente. Ficou legal. Então, assim, você usa o should para esse tipo de conselho, entendeu? Menino, você deve estudar mais, né? Você deve, né, você deve estudar inglês, né? Senão você não vai crescer na vida, né? Aquela história, né? Você deveria, né? Isso aí, né? Nós podemos até, você podia trabalhar mais, né? Entendeu? Você podia. Nós podemos até usar o verbo poder também nesse caso, né, Lígia? Perfeito. Tá entendendo? É. Então, Uhum. assim, a televisãozinha minha está atrapalhando a tela suas? Não, né? Não. Não. Ah, não. Então, eu vou deixar a televisãozinha minha aqui, porque ela está... Aí eu consigo ver vocês três. Beleza. Então, esse should tem essa função, tá? De conselho, recomendação. Aqui, ó. Você deve usar um terno para a conferência. He should wear a suit to the conference. Certo? Conference. Gente, vocês não vão, certamente, entender, decorar todas as funções desses verbos. Vocês vão ter que pegar um, estudar, pegar outro, estudar. Entendeu, Lígia? Pegar o should, pegar o could, pegar o can, estudando um a um, vai repetindo, vai entendendo, até... Tá? Não vai ser... E, infelizmente, não apavore, não vai ser agora que vocês vão aprender isso. Eu já venho estudando verbo modal há muito tempo e eu ainda, de vez em quando, tenho dúvida, tá? Mas é só para vocês verem. Então, o should tem essa função. Eu queria agora que a Lígia lesse para mim as 3 frases e depois da Lígia, o Girlane lesse as 3 frases também. E, vamos lá. You should listen to your mother. He should hear us to the conference. He should tell her he isn't going. Beleza. Gente, nós temos aquela mania. Ah, porque inglês fala muito rápido. Ah, porque se fala muito. Gente, nós não estamos preocupados em falar rápido, não. Nós estamos aprendendo. Nós vamos falar rápido daqui uns 5 anos, 3 anos, 4 anos, não é? Então é isso mesmo. Claro. Nós não vamos querer ler. Eu, às vezes, tento ler rápido aqui, até para fazer uma performance, né? Uma exibição. Mas não é a função nossa aqui nessa, não. Eu não consigo, não. Vê se eu quiser, ainda não estou lá, não. Vou demorar. E nem deve, porque você não consegue falar nem devagar, vai querer falar rápido. Pois a lógica não é essa. Não? O interessante então, assim, é pronunciar corretamente, né? Mesmo que exatamente. Nós estamos agora dando os primeiros passos, balbuciando, né, as primeiras palavras. Então, é natural. You should listen to your mother. Né? Eu estou vendo que você está tendo muita dificuldade, Lígia, em falar. É uma palavra fácil, é should. S-H-U-D. S-H-U-D. Should. Should. Beleza, não tem segredo, entendeu? Should. Porque aqui, ó, aqui na pronúncia está esse S comprido aqui, né? Qual que é o som desse S? É o SH, né? É o SH, should. Should. Não é showed, não é show, não é nada. É nem should.
Should, entendeu? Você agora lê para nós aí, no seu ritmo, que você ficar confortável. Se quiser ler rápido, ficar confortável, lê rápido. You should listen to their mother. Ok, beleza. Sempre lembrando que o T, né, ele tá aqui, ó. Listen. Não, sem é a palavra inglesa, é brasileira, sem, né? Não é essa palavra, não. Listen, nenê. O N, gente, o N. Nós temos que tratar o N como se fosse um nenê. Listen. Né? Isso. Porque senão a gente fala listen, né? 100 é o número 100, não tem nada a ver, não. Né? É listen. Certinho? Certo? Mother. Próximo é... He should wear a suit to the conference. Where? He should wear a suit to the conference. Não é suit, é suit. Wear a suit. Suit, sem o I. Suit. Wear Quer ver aqui? a suit. Suit. Bem ligeiro, né? Suit. Mas o I não deve aparecer. Suit. Assim, bem ligeiro. Suit. Certo? Agora, esse I aqui você não fala, não. Esse I daqui você não fala, não. Ok? Suit. To the conference. A próxima, he should tell her he is not going. Isn't. Não tem o, né? Isn't going. Ok, ficou legal. Gente, esse aqui é o mais fácil deles. Nós já falamos deles centenas de vezes, não só, né? Rapidinho. Eu acho que hoje vai ser o dia só dos modais mesmo, tá bom. Certo? Aqui, ó. Mesma coisa a pronúncia. Would. É assim mesmo, tá, Lígia? Não se constranja, não. Não preocupe, não, que é assim mesmo. Quem está aprendendo tem que... E eu tenho dificuldade, mais do que muitos, eu não sei. Não, é porque às vezes a gente não quer, assim, fica assim meio humilhante, né? A gente fica assim, tentando falar a palavra, mas não... chato demais. É natural, agora é outra língua, gente, é outra forma de falar, é outra forma de mover os músculos da face, é diferente. Se fosse igual, nós falávamos, não é igual, é diferente. Então, porque tem gente que já tem aquela facilidade, né? Que já é da pessoa. Mas não é bem assim, não, tá, gente? Não é assim, aquela facilidade para falar. Não, tem gente que tem, mas não é demais assim também, não. Não é simples, não. O que acontece é que a gente tem que ter o cuidado, e às vezes até a humildade, de repetir. Né? Repetir algumas vezes, e nem sempre vai ficar bom. Nós só vamos saber se vai ficar bom, sabe quando? Quando você estiver falando com o cabra lá e o cabra entendeu o que você falou. Certo, Gilane? Não tem outro jeito. Porque falar para mim não vai adiantar, porque eu também não sou expert. Agora, se você estiver falando com o cara, né? Ouvir muita música em inglês, né? Que a gente acaba pegando. Sempre ajuda alguma coisa. Mas aqui, ó, vamos aqui. Would you help me do my homework? Would you help me do my homework? Então, Would you help me do my homework? Homework. Sempre lembrando. Homework. Esse ano. Homework. Eu sempre destaco aqui um conjunto de duas palavras, né, gente? Home. Lá, né? O trabalho, né? Trabalho em casa. Trabalho de casa é o para casa, né? Você poderia... gente, o would é o verbo mais aria. Né? Futuro do pretérito expressa pedido, desejo, né? Would you help? Você poderia, né? Aliás, você não é poderia. Você me ajudaria. Ajudaria, né? Porque, na verdade, ele dá o aria para o... Ele muda o verbo, né? É o verbo, ele muda, exatamente. Ele muda o sentido do verbo, ele muda o tempo do verbo. Help não é I help, eu ajudo? Aqui, ajudaria, né? Ajudaria. Com
com o trabalho de casa, né? Não, fazer, aqui é o verbo do, ó. Do, Pois ó. é, É fazer meu você trabalho de me casa, ajudaria a fazer o trabalho de casa? meu trabalho de casa, né? Meu Aqui trabalho de a casa. gente pode traduzir aqui literalmente, né? Mas Uhum, você poderia me ajudar a fazer, né? uhum. Você poderia me ajudar com o meu trabalho de casa? Trabalho de Poderia até casa. traduzir, com o meu trabalho. Você não usaria o fazer, né? Uhum. Mas eles falam desse formato aqui. É, help do. Por quê? É Gente, o me observe, too. Me por que too. que aqui eu não usaria with my homework? Com, né, meu trabalho de casa, tá vendo aqui? Hum. Em português você pode falar, em inglês não deve, porque o homework, o trabalho de casa, ele é colado com o verbo do, entendeu? Ah. Do homework, Então, se não certo? fosse homework, aí poderia usar o Talvez com algum outro verbo, talvez, mas nesse caso talvez. aqui, o Ah, verbo tá. homework, ele Necessariamente. exige o do. Por exemplo, se você vai lavar roupa, do laundry. Hum. Então, lavar roupa lavar roupa do, exige laundry. Laundry é a A lavanderia, né? lavanderia. Então, Uhum. mas é do, Tá. não é make laundry. Agora, Hum. fazer bolo é make a cake, entendeu? Então, assim, Uhum. essa questão do verbo fazer em inglês, eles exigem muito, assim, uma separação, porque para nós é um verbo só. Fazer bolo, fazer o dever de casa, fazer comida, fazer não sei o quê, fazer, disso, né? Eles não, eles Uhum. separam. Fazer o trabalho, fazer o para casa é do homework. Fazer um bolo é make a cake. Uhum. Entendeu, Gerlane? Essa lógica. E isso aí nós vamos estudando com o tempo e vendo. Não dá para decorar quantos que é, mas a maioria, eu indico assim, se for uma coisa mais para fazer mesmo mão na massa, assim, para é, é, um dever, é o do. Se for para você fazer, criar alguma coisa, então, make é criar, né? Criar alguma coisa. Quando você faz um bolo, é quase que uma obra de arte, né? Você está criando um bolo, né? Fazer o para Hum. casa, você tem que fazer aquela tarefa, é uma tarefa, né? Uma coisa que você tem que fazer. É uma obrigação. Né? Agora, fazer um bolo, fazer uma maquiagem, né? Né? Make, né? Fazer uma coisa assim. Então, eu levo por esse lado, dá mais ou menos para fazer. Mas nós vamos estudar as collocations, esses verbos que andam casados com as palavras, no futuro, vocês vão ver que é interessante. E aí a gente vai ter que, com o tempo, ir colocando uma outra. Aqui, ó. Você quer repetir para nós aqui, Girlane? Would you help me? Qual, Flávio? Do A pedido aí? primeira, a primeira. Would you help me do my homework? Exatamente. Aqui, ó. Você já melhorou bastante no help me. Help me. Help me. Porque, na verdade, a gente fala, would you help me Me do my do homework? my Tem que juntar, né, Flávio? Aqui, help. ó, would you help me? Would you? Would you, would you Entendeu? help me do my Exatamente, exatamente. É esse treino, né? Essa forma uhum. de movimentar. Would you help me do my homework? Uhum. Help me do Help me my do. homework. Entendeu? Essa Uhum. aqui é a lógica do negócio. Esse aqui é o famoso, né? É o que você quer, né? I would like to have a pizza, né? Uhum. Você gostaria de comer uma pizza? Comer Gente, pizza. nós aprendemos desde quando nascemos que o verbo have é o verbo ter, né? Esse Mas have, ele esse have aí com sentido de comer me pegou. pega muita gente. Have lunch, almoçar, É. certo? Have dinner, jantar. Have Eles então. usam muito com esse sentido, entendeu? São coisas do idioma que a gente vai pegando, é pegadinha mesmo, e a gente vai, né? Would you like to have a pizza? Você poderia você poderia dizer eat. Would you like to eat a pizza? Que é comer, né? O eat. Se eu fosse pedisse para eu escrever em inglês, eu ia pôr it. Sim, e eles vão entender, certo? Hum.
A questão é que é o seguinte, é que eles não falam. Eles usam have, no caso de comer, eles usam have. Entendeu? Eles usam have. Então, como nós estamos aqui, nós estamos aprendendo o idioma deles, não é o nosso, né? Então nós vamos devagarzinho já aproximando do que eles falam para poder parecer com eles. A lógica não é essa? A lógica é essa. Então, nesse caso, o verbo have significa comer e não ter. Eu gostaria de comer uma pizza. Would you like to have a bottle of water? Você gostaria de ter, né? De ter, ou de receber, né, uma garrafa. Você gostaria de uma água? De tomar uma água, né? Aqui no caso, would you like to have a bottle of water? Certo? Você gostaria de uma garrafa de água? De tomar uma garrafa de água? De ter? Não importa muito. Mas sempre lembrando, have a bottle of water é tomar água, é pedir uma água. I would like. Eu gostaria, né? De tomar ou de ter um pouco de água, certo? Aqui eu coloquei, né? A água normal, né? Eles têm água normal, que é regular water, água torneral, certo? Plain, né? Que é a água plain, é água comum, né? Água mineral, água comum, certo? Still. E sparkling é água com gás, tá legal? Sparkling. Isso aí não é muito. Com o tempo a gente vai vendo. Até porque na Inglaterra eles falam plain, nos Estados Unidos falam regular, né? Então a gente tem que ver onde que a gente vai estar para a gente poder adaptar. May. Gente, May é o verbo, é o maio, né? É o mês de maio, que a pronúncia é a mesma, né? Escreve do mesmo jeito também. O verbo may é o mesmo verbo can, só que ele é um verbo mais no sentido de pedir, certo? E possibilidade de permissão. E ele é mais educado, certo? Então, assim, quando você quer pedir uma coisa com mais educação, com mais reverência, entendeu? Aqui, ó. Mom, may I go to the party with my friends? Mom, Ele poderia pedir aqui, ele poderia colocar mom. Gente, o M tem que fechar a boca, se não fechar, não funciona. Tá? May I go to the party with May. Parece que está entrando aqui a Gabriela. A Gabriela é uma... Certo? Oi, Gabriela. Boa tarde. Tá, tudo bem. Então, eu poderia, né? Mom, can I go to the party with my friends? Eu poderia, mas só que aqui ela está precisando muito, né? Ela está falando, né? Ela pede assim como posso ir, ela está pedindo assim com a reverência. Então, o may é o mesmo can com essa ideia de mais. May I help you? Então, como eu posso dizer? Gabriela, boa tarde. Alô, Gabriela, você me ouve? Oi, Gabriela, você me ouve? Tá, tudo bem. Ela não ouve, não tem como comunicar. Tudo bem. Então, esse may dá essa ideia, né, de um pedido com mais educação. Tá? May I help? Eu posso te ajudar? Né? Assim, quando você quer fazer uma coisa assim com mais reverência. E may I go, aqui está na interrogativa você sabe que a gente tem que mudar, né? May I, certinho? May I, sim. E também ele significa também a possibilidade. Pode chover amanhã. May rain tomorrow. Pode chover amanhã. Então, sempre lembrando que em inglês nós temos a obrigação de colocar o sujeito, é aquele sujeito oculto, né? It may, porque, né? O verbo chover não existe conjugação
pessoal para ele, né? Um verbo impessoal, né? Chove, simplesmente chove. Mas em inglês ele exige a colocação do sujeito. do sujeito. Então, it may rain tomorrow. 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 Você quer ler para nós? Lê para nós aí, Lígia. It may rain tomorrow. Rain tomorrow. Okay. Pode chover amanhã, certinho? Então, quando você quer dizer alguma coisa assim, uma previsão, uma possibilidade, certo? E também, ele pode também pedir uma permissão, né? May I drink some water? May I drink some water? A pronúncia é drink, não é drink, não. Drink. Né? Então, may I drink some water? Então, assim, eu poderia colocar aqui, can I drink some water? Claro. Certo? Poderia colocar, could I drink some water? Sim. Sim. Mas aqui você está pedindo com mais reverência, com mais educação, com mais polideza. Certo? Poderia usar os três. Permissão você pode usar o can, o could ou o may. Certinho, Girlane? Certinho. É uma confusão que dá na cabeça da gente, né? É meio complicado, mas paciência, é assim mesmo, tá? Sempre lembrando, eu estou sempre repetindo que na interrogativa, né, o verbo é alterado, né? May I drink, Alterado. Né? E o verbo may, ele é utilizado mais para previsões mesmo, possibilidade, né? E também para pedidos, tá bom? Pedido de permissão. Para may I come in, posso entrar? Né? May I come in, posso entrar, posso chegar? Essa é a lógica do may. Que ela mais pedir uma permissão com muita educação, ok? Ok. Vamos lá. O might. O might é a mesma coisa do may, só que também expressa possibilidade, tá? Ele usa mais para coisas assim do futuro, expressa o que pode acontecer, entendeu? Ele é parente do may também. Might. A pronúncia é bem simples, might. 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 O GH também só para enfeite, né? Não funciona, né? Might. De novo aqui o sujeito, né? Oculto, né? O sujeito indefinido, né? Might be sunny on the weekend. Might be sunny on the weekend. On the weekend. Weekend. Lê para nós, Girlane. It might be sunny on the weekend. Sunny. Gente, It might be sunny. Sunny é ensolarado, né? The weekend. Olha, deixa eu explicar para vocês. Vocês lembram aquela regrinha que eu falei com vocês lá, que tem que dobrar a letra do verbo, o verbo get? Você lembra? Get, você coloca, né? Get, se você quer acrescentar, né? Get, se quiser acrescentar o ing, você coloca mais um T e coloca o ing, dobra, né? O sunny também é a mesma coisa. Aqui o sunny, na verdade, o que é isso aqui? Aqui nós estamos trabalhando com a palavra sol, né? Sol. Aí, e aí fica ensolarado. E quando eu uso o Y, dá uma característica para o sol. Ou para o dia, né? Ou para o final de semana. Mas como é uma palavra só, uma sílaba só, eu tenho que duplicar o N. Está vendo aqui? Aquela regrinha que eu ensinei, que nós estudamos aquele dia lá, que eu ensinei, né, que eu mostrei para vocês, ela é aplicada, não é só em verbo, no ing, ela é aplicada em todas as palavras, quando você faz as derivações. Entendeu, Gelane? Entendi. Então, se você, por exemplo, sol, mas ensolarado, você tem que acrescentar o Y. Se tem que acrescentar o Y, se é uma palavra de uma sílaba só, você obrigatoriamente tem que acrescentar, tem que dobrar. Entendeu? E aqui, né, pode, né, pode estar ensolarado. Ensolarado no final de semana. Esse might é uma coisa que pode acontecer. Ele e o may, eu acho que o may tem mais força, assim, mais certo, entendeu? O might, ele é assim, é uma dúvida mais afirmativo, né? Exatamente, um dos dois, eles têm essa diferença. Eu não vou nem te dizer qual que é assim, tem um que é um pouquinho mais, mas é muito
porque na verdade é uma previsão. Então, assim, eu creio que quando você vai falar de tempo, eu acho que é melhor usar o might, né? Porque o tempo ninguém, a não ser que o cara consultou lá, né? Sei lá. Então, assim, o que importa, gente, é que ele tem uma ligação muito próxima com o may, né? Com o may, desculpa. Ok? Uhum. Must. Must Must. é aquela obrigação, gente. Obrigação. I must go. Eu tenho que ir embora. Eu devo ir embora. Entendeu? Assim, não tem como sair. Certo? Aqui, ó. Uhum. Must, Must. dever, deve. Must. Expressa obrigação, proibição ou dedução. Ele é um verbo fácil também. You must pay your bills. Você tem que pagar suas contas. Must. 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 You must pay your bills. Your bills. Your bills. Bills. You must pay your bills. Deixa eu ver. Gabriela, você consegue me ouvir? Ok. Proibição. You must not tell it to anyone. Você não deve falar isso para ninguém. You must not. Tell. You must not. You must Contar. not. Aqui é contar, tá? Dizer ou contar. Contar isto para ninguém. Anyone. Gente, esses casos aqui, tá? Tell anyone. Se vocês não sabem o que significa, tem que voltar e ver isso aí, certo, Gislane? Eu não sei o que significa bills. Bills é a conta, né? Eles também chamam de check. Bills, as contas. Né? Conta de água, conta de luz, conta de telefone, as contas que você deve. Entendeu? E ele também pode significar dedução. Mas, gente, eu uso o must mais para dever. Você tem que comer menos e tal. Você deve, né? Uma coisa assim que proibido, né? Está proibido de fazer isso, né? Então, passe not. Você não deve, né? Uma coisa assim, uma coisa mais forte. You must not tell it to anyone. Você não deve contar isso para ninguém. É um segredo, deve ser um segredo, né? Dedução. Laura must be sick. Laura must be sick. Laura must be sick. O que quer dizer isso? Ela deve estar... Ela é doente? Doente, né? Doente, Doente. Ela não comeu. Comeu. Não comeu, não. Não. Não foi. Ela não, para a Ela não escola. Gente, hoje. Ela não foi para a escola hoje. Gente, não, observe bem. É o verbo come. Come. Pois é, e aqui está no Come, passado. O que significa come? O que significa come? É o verbo vir. Vir. Ela não veio. Não veio. Didn't. É o passado do verbo. Do verbo vir. Qual é o passado do verbo vir? Veio. Ela não veio para a escola hoje. Não veio para a escola hoje. Confundiu com gol. Gol é ir, né? Certo? E esse é vir. Esse ir e vir aí é sempre complicado também. Nós temos que ter o cuidado, né? Mas o come, né? E vocês lembram que o come é como? Ele é come, came. Came, come, ele né? é irregular. Irregular, né? Irregular. Came, né? Come, came, come. Sempre lembrando que nesse caso aqui, ele não fica no passado porque eu faço o passado dele com o didn't. Entendeu? Se eu disser que ela veio à escola, como é que eu falo? She came. Eu uso o passado. Como eu quero, aliás, eu uso o presente. She came. Ela veio à escola. Certo? Ela veio para a escola hoje. She came to school today. Isso aí fica claro, né, gente? Agora, se eu disser que ela não veio, né? E no passado, didn't, que é o passado negativo, ela não veio. Certo?
Entendi. Beleza. Didn't come. Shall. Gente, o verbo shall, ele é usado mais. Vocês têm o costume, a gente tem o costume de dizer let's go. Let's go é o famoso ir, né? Vamos, né? Let's go. Let's go. Só que o verbo let's, essa expressão let's, a gente usa sempre na afirmativa. Quando você quer usar na interrogativa, tem que usar o shall. Expressa convite, sugestão, ação futura. É usado geralmente para primeira e terceira pessoa primeira pessoa do singular e primeira pessoa do plural. Vocês vão ver aqui agora. Shall we travel to Miami? Shall we travel to Miami? Shall we travel to Miami? Vamos viajar para Miami? Aqui está perguntando. Shall we, né? Porque aqui tem a inversão, né? É do sujeito com... Certo? Uhum. Então, podemos dizer let's travel to Miami. Aí já não é pergunta mais, é dizer que nós estamos indo, né? Vamos para Miami. Certo? Let's travel to Miami. Entendeu a lógica? Então, quando eu vou perguntar, eu uso shall we. Tá. Certo? Shall we. Nesse sentido de dever, entendeu? De ir, de alguma coisa assim, algum sentido de movimento. Shall we? Por exemplo, eu estou querendo ir no cinema. Vamos? Shall we? Shall we? Entendeu? Shall we? Tá, entendi. Eu posso dizer, let's go to the cinema. Vamos ao cinema. Certo? Isso é uma afirmativa. Aí eu pergunto, shall we? Vamos? Shall we? Entendeu a lógica do shall? Entendi. E ele também serve para uma ação futura. I shall be there at 8. Eu estarei lá, né? Eu deverei. Às 8 horas. Eu deverei estar lá, né? Lá. Estar lá. Né? I will, né? Uhum. Ou eu vou estar lá, né? Não serve também? Aqui, 8 horas. Vira o verbo be aqui, gente? Vira o verbo be? Verbo haver, né? Aí, be there. Não. Aqui não. Eu deverei estar lá. Aqui não. Lá. Aqui é lá. Mesmo, estar. Estar lá. Aqui, olha, observa bem, nós vamos estudar o verbo to be there, mas isso aqui é outra coisa. Nós vamos estudar o verbo to be there. Aqui é be there é lá. Estar lá. É outra coisa. Haver é outra coisa. Até porque haver aqui não tem contexto. Eu estarei a ver às 8? Não tem nada a ver. Não. Né? Eu devo estar lá. Estar lá às 8. Estar lá. Be there. I will be there. Eu estarei lá. At 8. Estarei lá às 8. I will be there. E aqui, I shall be there. É a mesma coisa. I will be there. I will be. É a música do Michael Jackson. Certo. I will be there, né? Certo? Mesma coisa. Eu estarei. I shall be there. O sentido é mais ou menos o mesmo. Certo? É uma ação futura. Nesse caso aqui, ele confunde com o eu. Tá? Eu vou até colocar aqui no meu caderno. É interessante também. I shall be there at 8. I will. Gente, a gente só aprende assim, tá? Eu já coloquei para perguntar para o Dave. I shall be there at 8. I will be there at 8. Ou seja, eu vou perguntar para ele se é igual, se é, entendeu? Se for, nós estamos com o domínio 100%. Eu não posso garantir porque eu não tenho ainda o conhecimento da língua ainda, né? 100%. Então, essas dúvidas, gente, a gente tem que ir consultando. Principalmente quando tem, né? Vamos lá. Vamos encerrar aqui nossa aula. Falta mais... O will, eu não vou nem falar do will, gente. Ação futura. They will get married next year. Eles vão casar no próximo ano, ok?
o verbo modal futuro, will né? leva os verbos para o tempo futuro. I will go, I will be, I will sing. Sim, Não, eu não tem cantarei. dúvida, né, gente? Não tem É, dúvida. Ought to, gente, nós vamos usar ele como should. Eu não vou nem dar muita bola para ele aqui, não, porque senão nós já temos 9 para estudar, né? é. Certo? Então, mas depois vocês derem uma olhadinha nele aí e tal, ele expressa conselho também. You should, you ought to call the police. Você deveria usar. Usa o should, é mais fácil. Certo? Certo? Então, ele e o should são parentes, né? Aqui, ó, mais utilizado, menos formal. O ought to é mais formal. Ok? Certo. Aqui, ó, o can, aqui as observações. O can, o may e o could. Eles são praticamente iguais. Todos indicam informalidade. Informalidade, o can, o may é mais formalidade, né? E o could mais formalidade. Quando é uma coisa que você pretende expressar no passado, você usa o could. No presente, você usa o can. Certo? Basicamente é isso. Vamos. Aqui, gente, tem alguns exemplos, mas nós já temos 1h15 já, eu creio que, certo? Can I ask a question? Posso fazer uma pergunta? May I ask a question? Gente, eu vou ler rapidinho, mas depois vocês vão ter que ler isso aí lá, certo, Gilane? Porque senão não vejo... Não. É igual eu falo, são 2 horas de aula e mais 5 de treinamento, senão não adianta não. Can I ask a question? Gente, can I ask a question? May I ask a question? Could I ask a question? Tudo a mesma coisa, basicamente a mesma coisa. Né? Aqui tem os exemplos com should e ought to, que é a mesma coisa. You should tell it to your mother. You ought to, mesma coisa. Então, não vamos preocupar muito com isso aqui, tá? Agora é interessante isso aqui, rapidinho. Diferença entre os modais com os outros verbos. Os verbos modais não usam o to para indicar infinitivo. To be, infinitivo, to do, to love. Certo? Então, nunca você vai, depois de um verbo modal, usar o to. Usar o to. He may, ele deve chegar amanhã. Aqui é chegar, tá vendo? Mas não tem o to. He may to arrive. Não. She would to like. Não. Ele deveria gostar. Não. Nunca vai usar. Tem o ought to, né? Eu já falei que ele tem um to, mas esse to aqui não faz parte do infinitivo. Ele é o ought to que faz parte do verbo. Então, é um caso especial. Não preocupa com isso aqui, não. Ok? É só para vocês saberem que ele existe. Só vai ter o to depois dele, se aparecer no lugar. Mas os outros 9 modais, nunca vai existir o to depois do verbo modal. Não coloquem to depois do verbo modal. He may arrive. She would like. He may... Sempre que tiver alguma coisa, vai ser. Os verbos modais não são flexionados. Podem indicar o tempo que uma ação ocorre, como, por exemplo, o will, que indica o futuro, could, que pode indicar passado. Porém, não são flexionados. Todas as pessoas, não sei, em todos os tempos. Certinho? Aqui você pode colocar Maria, João, Pedro, né, Antônio, né? Certo? Não importa. Nas negativas, usa-se o not. Nós já vimos lá, né? We could not go to the show, né? Nós não poderemos, né? Não poderíamos ir ao show, né? You should not buy to the flower. Né? Você não deve comprar flores para sua mãe, né? Para minha mãe. Ah, não, eu não devo, né? You would not eat here. Você não deve comer aqui, né? Você não deveria comer aqui, né? Certo? Você não comeria aqui. E assim sucessivamente, gente. Tem a forma, essas formas vocês vão ter que estudar, não tem outra alternativa também. Mas é muito fácil, é só colocar o not depois, né? Não tem segredo, né? Negativo. Eles existem, eles têm também a possibilidade de fazer contrações, né? Can, cannot, can't. Could not, couldn't. Couldn't, olha para vocês verem. Can't, couldn't, shouldn't, wouldn't. O may não tem forma contraída. Mightn't, mustn't.
Esse shan't aqui não usa. Want e oughten. Isso aqui nem vou nem mexer. Né? Viram aí, gente, a quantidade de interrogativas, nós já falamos, alterna, né? O verbo precede o sujeito. Né? Você já sabe. E pronto, acabamos. Só um minuto, vamos encerrar.